Medida provisória 926. Altera a Lei nº 13.939, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória, com força de lei. Artigo 1º. A Lei nº 13.979 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas. Inciso 6. Restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária por rodovias, portos ou aeroportos, de, alínea A, entrada e saída do país. Alínea B, locomoção interestadual e intermunicipal. Parágrafo 8º. As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. Parágrafo 9. O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o parágrafo 8º. Parágrafo 10. As medidas a que se referem os incisos 1, 2 e 6 do caput, quando afetarem a execução de serviços públicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o poder concedente ou autorizador. Parágrafo 11. É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possam afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no parágrafo 9, e cargas de qualquer espécie, que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. Artigo 4º. É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta lei. Parágrafo 3º. Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada, ou com direito de participar de licitação ou contratar com o poder público suspenso, quando se tratar comprovadamente de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. Artigo 4A. A aquisição de bens e a contratação de serviços, a que se refere o caput do artigo 4º, não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido. Artigo 4b. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta lei, presumem-se atendidas as condições de: inciso 1. Ocorrência de situação de emergência. Inciso 2. Necessidade de pronto atendimento da situação de emergência. Inciso 3. Existência de risco à segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. Inciso 4. Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. Artigo 4c. Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta lei, não será exigida a elaboração de estudos preliminares, quando se tratar de bens e serviços comuns. Artigo 4d. O gerenciamento de riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato. Artigo 4e. Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta lei, será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado. Parágrafo 1º. O termo de referência simplificado ou projeto básico simplificado a que se refere o caput conterá, inciso 1,
declaração do objeto. Inciso 2, fundamentação simplificada da contratação. Inciso 3, descrição resumida da solução apresentada. Inciso 4, requisitos da contratação. Inciso 5, critérios de medição e pagamento. Inciso 6, estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros. A linha A, portal de compras do governo federal. A linha B, pesquisa publicada em mídia especializada. A linha C, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo. A linha D, contratações similares de outros entes públicos. A linha E, pesquisa realizada com os potenciais fornecedores. Inciso 7. Adequação orçamentária. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso 6 do caput. Parágrafo 3º. Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso 6 do caput não impedem a contratação pelo poder público de valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos. Artigo 4F. Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, ou ainda o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso 33 do caput do artigo 7º da Constituição. Artigo 4G. Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. Parágrafo 1º. Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente. Parágrafo 2º. Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo. Parágrafo 3º. Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o artigo 39 da Lei 8666, para as licitações de que trata o caput. Artigo 4H. Os contratos regidos por esta lei terão prazo de duração de até 6 meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública. Artigo 4I. Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta lei, a administração pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado em até 50% do valor inicial atualizado do contrato. Artigo 6A. Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento de fundos e por item de despesa para as aquisições e contratações a que se refere o caput do artigo 4º, quando a movimentação for realizada por meio de cartão de pagamento do governo. Inciso 1. Na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na linha A do inciso 1 do caput do artigo 23 da Lei 8666. Inciso 2. Nas compras em geral e outros serviços, o valor estabelecido na linha A do inciso 2 do caput do artigo 23 da Lei 8666. Artigo 8º. Esta lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o artigo 4H, que obedecerão ao prazo de vigência nele estabelecidos. Artigo 2º. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua publicação.